Como tenho dito aos irmãos, como disse aos irmãos, estamos falando sobre família, batendo papo sobre família, já falamos sobre o valor do casamento. Aliás, focamos muito nas últimas semanas sobre casamento, falamos muito sobre casamento, valor, necessidade, importância, para que serve e tal. Semana passada, nós pegamos os homens aqui e demos um couro nos homens. Eles chegaram chorando em casa, mulheres? Quase. Porque a conversa da semana passada foi macho pero no mucho. Foi forte a conversa. Hoje a conversa é, essas mulheres. Porque agora é hora de nós conversarmos com as mulheres. Uma coisa interessante, quando eu cheguei aqui hoje à tarde na comunidade, eu vi vários homens arrastando as mulheres para cá. Agora é a sua vez, vamos, você vai entrar. Acho que os homens se sentiram um pouco magoados com a nossa conversa da semana passada. E hoje é dia da gente conversar um pouco mais com as mulheres, lembrando que estamos analisando e conversando sobre casamento. Casamento a gente pode dizer que é uma moeda com dois lados, marido e mulher. Portanto, não adianta nós aqui nos debruçarmos sobre as coisas que nós vamos falar a respeito das mulheres e para as mulheres, sem nos lembrarmos dos valores que foram conversados semana passada para com os homens. Se você, por acaso, não estava aqui, a conversa já está lá no nosso canal do YouTube, e eu recomendo que você ouça, para que esse equilíbrio na tua percepção de papel entre marido e mulher seja completo, e a gente possa ter tudo junto na mesma situação. Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres, primeiro destacando biblicamente, diferença e igualdade, homem e mulher. Nosso papo precisa começar sobre isso, em cima disso, para que a gente tenha uma ideia, o que a Bíblia fala sobre a diferença e a igualdade entre homem e mulher. Então a gente vai lá em Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Interessante a gente já ir direto na figura do Deus que nos criou. O Deus que nos criou é a Trindade. A Trindade é que nos criou. Pai, Filho e Espírito Santo. Um segredo incrível, um mistério que a gente só vai poder compreender bem na eternidade. Mas ele já está presente no texto bíblico e ele está presente nesse momento da criação. Porque o verbo utilizado ali no original hebraico é plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, o Deus que nos criou é um Deus interdependente, não é um Deus solitário, é um Deus interdependente entre si, uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, 3 em 1, 1 em 3. E ele cria homem e mulher, colocando sobre os dois a mesma essência. Homem e mulher são seres da mesma essência, e não se engane quando você for pensar a respeito disso. São criados a partir da mesma concepção. Portanto, a ideia de Deus em criar homem e mulher é que não haja diferença entre ambos, a não ser aquelas que nós vamos destacar daqui a pouco aqui, mas no sentido de superioridade ou inferioridade de qualquer um dos dois, isso não existe. A diferença, ela está na funcionalidade e não na essência. Deus nos cria na mesma condição. Homem e mulher, podemos dizer também que são correspondentes. Correspondentes. O homem, a ele é delegado o cuidar da natureza, Essa é a função que o homem recebe, vai cuidar da natureza, vai dar nome aos animais, vai semear, vai fazer, vai cuidar das plantas aí, A mulher, ela recebe uma vocação que complementa a vocação do homem, porque ela é chamada a ser auxiliadora idônea. Olha só o que diz em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha que coisa interessante. Primeiro, quem percebe que não é bom para o homem ficar só, não é nem o próprio homem, é Deus. Porque Deus queria que o homem se completasse, fosse completo. E nisso ele percebe, ou diz assim o texto, que o fato do homem estar só não é bom, e aí ele cria a mulher. A partir da criação, você já percebe aqui, que Deus diz, farei para ele alguém que o auxilie
e o corresponda. A partir disso a gente pode entender algumas coisas. Primeiro, o homem não pode cumprir seu papel sozinho. O homem não pode cumprir seu papel solitariamente. Nós, definitivamente, precisamos de vocês, mulheres. Essa aqui é a realidade. A gente não consegue ser naturalmente quem nós somos sem as mulheres. As habilidades naturais do homem são bem diferentes das habilidades naturais da mulher. Se você deixar o homem sozinho, o que você vai encontrar é muita preocupação com o trabalho, com coisa, com matéria, com concreto, coisas concretas, né? Resultados, metas, domínio, porque o homem recebeu esse mandato. Isso é que faz parte do universo masculino. A mulher, ela é capaz de levar o homem a perceber aquilo que ele naturalmente não consegue perceber. Porque as mulheres são intuitivas. As mulheres são relacionais. As mulheres são afetivas. Portanto, é uma coisa ou muitas coisas complementando outras muitas coisas. Há um complemento, uma correspondência desejada por Deus. E quando o homem encontra uma mulher, aquele ser diferente, na adolescência começa a brotar. Primeiro tem uma aversão à mulher, né? Interessante, pequenos assim, mulher é chata, mulher não quero brincar com menina, é muito chata. Depois alguma coisa vira porque o rapaz fica doido pelas mulheres, né? É uma coisa interessante. E quando começa essa aproximação entre homem e mulher, uma coisa linda que acontece é que o homem, primeiro ele se sente desafiado a compreender aquele ser tão diferente dele. Há uma mistura de curiosidade, tal, um desafio em compreender aquilo e um encantamento pela diferença que está na frente dele. E quando ele percebe, ele se percebe completo na mulher. Esse é o caminho preparado por Deus, porque ele descobre que a parte que lhe falta é aquela. O problema é que de um tempo para cá, você há de convir comigo, que a mulher quis se masculinizar em alguns aspectos. E você vai entender o que eu quero dizer. Aliás, seria bacana você escutar a conversa da semana passada, porque a gente fala algumas coisas sobre isso aqui. Essa masculinização da mulher se fez presente de uma forma muito mais forte com o movimento feminista, né? E uma coisa triste aconteceu, é que esse movimento feminista, como eu disse semana passada, foi a resposta da má liderança masculina, que começou a oprimir a mulher, que começou a usar a mulher como capacho, que não entendeu o que é liderança masculina dada por Deus na Bíblia. Aí você tem que ouvir toda a conversa da semana passada, como eu disse. Então a mulher se levantou, mas ela se levantou para ser mais homem, para se masculinizar, porque ela estava se sentindo agredida, oprimida. Peraí, aqui não. E aí esse movimento de rebelião, que eu até entendo causada justamente, como eu disse, pelo fato do homem não exercer muito bem a sua liderança, fez que o mundo ficasse mais masculino, né? Nesse aspecto, o mundo ficou mais masculino, algumas respostas ficaram mais masculinas, tudo ficou um pouco mais agressivo e masculino. Então o homem também tem uma certa dificuldade nesse aspecto. A segunda coisa que a gente pode pensar é que a mulher deve auxiliar o homem na sua vocação. A palavra auxiliar é um problema nesse texto. Para a nossa concepção pós-moderna, para a nossa compreensão ocidentais que somos, capitalistas onde vivemos, essa palavra ela traz um problema porque a gente não aceita muito bem isso. Primeiro, porque a gente está numa época de absoluto individualismo. Ou seja, se eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que de alguma forma pensar menos em mim. Porque para ajudar o outro eu tenho que pensar menos em mim. Então não cai bem. Porque agora o negócio sou eu. Eu sou a pessoa mais importante desse tempo. Então você falou auxiliar, já é uma coisa que não cai bem. A segunda questão é que no mundo corporativo, a ideia de auxiliar é de alguém que sabe menos. Que tem menos capacidade, tem uma capacidade menor. Por isso ele é colocado para ajudar, não é? Para auxiliar. Então, sempre que aparece esse termo, mulher auxilia o homem, fica um gráfico assim, a mulher aqui embaixo, auxiliando o bonitão que está lá em cima.
E isso causa um mal-estar na gente. Acontece que essa é uma leitura equivocada e distante da sabedoria bíblica. Não é assim que a gente entende esse termo quando a gente observa a Bíblia. Por exemplo, no Salmo 121, diz o salmista que Deus vem ao nosso auxílio. Deus nos auxilia. E Deus é simplesmente Deus. É desse Deus que o salmista está falando. O Deus que sabe tudo, que pode tudo, que é todo Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Também, lá em João 16, diz o texto que o Espírito Santo é nosso auxiliador. Portanto, essa ideia de que auxiliar é deixar perder alguma coisa e é ser rebaixado de alguma maneira, é equivocada diante do texto bíblico. E o que para a gente importa não é o que a sociedade pensa, mas é o que a Bíblia nos ensina, porque somos cristãos. Ok? A nossa preocupação aqui é saber o que Deus quer nos ensinar a respeito disso. Portanto, a gente precisa corrigir essa questão. A terceira coisa, para a gente fechar esse ponto aqui, é que a mulher, ela é correspondente ao homem, como eu disse. Não há inferioridade e nem superioridade. Esse auxílio vem de alguém que corresponda ao homem. Está ali, ó. Está ali. E você vai entender isso lendo comigo Gênesis 2, 23, que diz o seguinte: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Essas são as palavras de Adão, ao se referir à mulher. Está aí no telão para você as palavras do texto hebraico original. Homem, ish. Mulher, isha. Vixe. Vixe. Mas aqui eu trouxe essa colocação aqui, essa curiosidade, para a gente perceber que a raiz da palavra homem e a raiz da palavra mulher é a mesma. Há uma alteração que denota uma alteração da sexualidade, e só. Não é, portanto, um ser superior a outro ser. Nós estamos falando de igualdade. Igualdade. Aliás, a palavra submissão não é essa ideia que a gente tem. A palavra submissão também quer dizer uma coisa tipo ombro a ombro, na mesma missão, um do lado do outro. Portanto, qualquer tipo de interpretação diferente disso é equivocada diante da realidade bíblica. Homem e mulher são iguais e correspondentes na sua caminhada. Vamos agora para o Novo Testamento, vamos ler o texto do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, onde Paulo nos fala a respeito dessa relação. Primeiro, já entendemos que homem e mulher são iguais, correspondentes e diferentes na sua funcionalidade. Vamos perceber juntos agora como é que fica essa relação homem e mulher. Diz lá em Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Muito bom. Esse texto é um pouco longo, mas fundamental para a nossa compreensão aqui. Aliás, esse texto é um texto muito usado nos debates cristãos
e usado de maneira equivocada, aliás, nos referimos um pouco a isso semana passada, para apoiar a opressão masculina sobre a mulher. Porque aqui está escrito que a mulher deve ser submissa ao marido. Então, aí as pessoas criam aquele monte de coisas e deformam aquilo que a própria Bíblia diz. Acontece que está escrito mesmo, né? O que a gente faz com isso? A gente tenta entender o que Paulo quis dizer. A gente tenta mergulhar nessa ideia que Paulo apresenta aqui. A primeira coisa, para se esclarecer, para que nós cheguemos a ponto de entender que tipo de submissão é essa aqui, é entender o contexto de tudo que está sendo dito. Porque uma coisa muito perigosa é você pescar um texto bíblico, tirá-lo do seu contexto, tirá-lo do que está sendo abordado de uma forma mais ampla e interpretar aquilo separadamente. É um grande perigo. É o que acontece com esse texto, por exemplo. Paulo, ele está dizendo que a necessidade de sujeição, ela está presente nas relações dentro da comunidade e nas nossas relações como um todo. O assunto aqui, gente, não é só marido e mulher. A coisa é maior. Marido e mulher faz parte de uma ideia maior. Paulo inicia a conversa dizendo no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo abre a conversa falando sobre isso. A sujeição que nós devemos ter uns para com os outros. O que quer dizer isso? É o meu desejo de te servir, ou aliás, não desejo, minha obrigação como cristão em servir ao outro. E ele fala a respeito disso com relação às relações das pessoas dentro da comunidade, marido e mulher, escravos e senhores. A conversa é muito mais ampla e não somente fechada e delimitada no caso marido e mulher. Trata-se, portanto, de uma convocação à submissão dentro das nossas relações como um todo. Por quê? Porque servir, gente, é princípio do Evangelho. O Jesus que nós amamos, servimos e adoramos, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Portanto, esse princípio que nós percebemos, vemos e detectamos na pessoa do próprio Cristo, é aquilo que nós devemos viver. Porque ele disse, se você quer vir após mim, pegue a tua cruz e me siga. Tudo que eu ensinei, tudo que eu vivi, tudo que eu preguei, você pega e vem atrás de mim, vivendo também tudo isso. Então, o que Paulo está dizendo é que todos nós devemos nos submeter, inclusive o ato do homem. Amar a mulher é um ato de serviço, a gente falou isso aqui semana passada. Amar a mulher é servir a mulher, portanto todos nós servimos um ao outro. Por isso que na comunidade não cabe gente superior, gente melhor, gente maior. Isso é um papo furado. Isso é uma utopia dentro dos princípios e dos valores cristãos. Um erro. Na verdade, todos nós somos iguais. E eu te sirvo com o que eu posso, com o meu dom, que aliás nem é meu, você me serve, e assim é que nós devemos andar. Mas Paulo, querendo ou não, cita essa questão da submissão da mulher para com o marido. Como deve ser essa submissão? Vamos lá? Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E aí vem lá. E a mulher trate o marido com todo respeito. A sabedoria bíblica, portanto, diz que o homem ama a sua esposa e a esposa respeita o marido. O que é isso aqui? Isso aqui tem mais a ver com a necessidade do homem, muito a ver com a necessidade do homem em ser reconhecido e aprovado naquilo que faz. Nós precisamos disso. Atenção, mulheres. Nós, homens, precisamos disso. A Bíblia chama isso de respeito. Talvez essa palavra force um pouco a coisa. Eu deveria ter olhado no grego, no original, mas acabei não me atentando a isso. Mas essa palavra dá um certo ar de opressão, que na verdade não é a realidade do que Paulo quer dizer. Esse respeito tem a ver com a necessidade que o homem tem por aprovação. Nós somos assim, mulheres, nós precisamos que as nossas opiniões sejam levadas a sério.
Nós homens precisamos que vocês nos admirem pela nossa inteligência, pela nossa força, pelo nosso esforço de fazer as coisas, aquela luta de levar o pão nosso cada dia para dentro de casa. Mulheres, nós precisamos que vocês nos valorizem. Homem é um bruto cheio de carência. Homem precisa ser elogiado, homem precisa ser admirado, homem tem essa necessidade. É assim que funciona, mulheres. É claro que para alguns homens essa escala é maior, para outros essa escala é menor, mas de um modo geral é justamente isso que nós precisamos. Tem essa cara de macho, barbudo, peito peludo, grita, mas é um carente sem vergonha. Tipo assim, fui no supermercado, aliás, foi um dia bem corrido que nós tivemos lá em casa. Um dia de muitas atividades, eu correndo para cá, a Ana correndo para lá. E aí, de repente, se abre a despensa e ela está vazia. Coisa muito comum na casa de quem tem 3 homens para alimentar. Essa frase, precisa ir no mercado, quase todo dia a gente ouve lá em casa, né? Eu já estou quase fazendo um acordo com o CEAGESP para descarregar de carreta lá em casa, porque o negócio é perigosíssimo. Mas tudo bem, depois de um dia difícil, tal, essa frase aparece, ela ecoa. E eu fingi que não fosse comigo, assim, dei uma virada para cá, virada para lá. Mas depois de nós termos os dois um dia difícil, eu falei, puxa, eu vou com você. Quando eu disse eu vou com você, o feedback foi, ai amor, que bom, muito obrigado. Irmãos, eu já cresci assim. Já fiquei maior do que eu sou, assim, já fiquei maior, já fiquei grande. Fomos no mercado, fizemos as compras, no mercadinho lá perto de casa, leva para o carro, descarrega, coloca no porta-mala, entra no carro, bate o carro, dá uma resinha, o carro morre e não pega mais. Batia a chave, acendiam as lâmpadas do painel, mas o carro não girava mais. Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. O clima já começou a ficar tenso. E esse carro que não vai sair daqui, meu Deus, e agora? Aí de repente eu me lembro do controle remoto. E na hora que eu vou pegar o controle remoto para saber se não é o alarme que ligou, a frase é, ai amor, que bom que você está aqui, porque senão eu não saberia o que fazer. Irmãos, eu não cabia naquele carro. Eu virei o Thor, eu virei o super-homem, eu virei o Homem de Ferro. Tudo bem, querida? Pode deixar que eu resolvo isso. E o carro pegou e nós fomos para casa. Eu coloquei a mão do lado de fora. Ela me ama. Fomos para cá. Porque nós somos bestas assim, irmãos. Nós somos assim. Agora pode acontecer ao contrário, por exemplo. Certo dia, eu ouvi assim, ai que vontade de comer comida japonesa. Já era a 3ª ou 4ª vez que essa frase aparecia. As outras eu fugi. Mas essa, falei, vamos lá, né? Vamos atrás do pedido dessa donzela, aliás, não é mais donzela, mas essa linda, querida mulher da minha vida, não é? Vamos atrás para resolver essa questão. Catei o meu escudeiro, entrei no carro, fomos atrás de um restaurante japonês lá perto de casa, um negócio para comprar lá, e a gente vai e tal, chega no restaurante, pega o cardápio. Como eu falei para você, os devoradores, acho que eles moram na minha casa, né? Comem de tudo, aquele monte de gente que come demais. Peguei lá o cardápio e falei, bom, para matar a fome de todo mundo tem que ser um pratão, né? Prato gigante, não era nem um barcão, era quase um Titanic, assim, gigante de comida japonesa, né? Aí fui lá, pedi, quanto é? Tanto. Doeu, mas eu falei, pensei nela, aí eu falei, vamos passar o cartão, vamos lá, a gente dá um jeito depois, vamos embora. E a gente compra lá comida e espera. Demora, né? 30 minutos, 40 minutos para a comida sair. Mas eu pensando, quando eu chegar em casa vai ser uma festa, mas vai ser muito legal, aquele sorriso, o reconhecimento do que a gente fez. Até quase falei para o meu filho, você vai ver, vai ser incrível. Pega a bandeja, entra no carro, vai para casa, abre a porta, estão os demais, né, membros da família na cozinha, coloco o Titanic em cima da mesa, abre lá o pacote, há um silêncio. E a frase que se vê em seguida é, se eu soubesse que era tão pequeno, eu tinha jantado primeiro.
Eu saí acabado, irmãos. Acabou comigo, acabou comigo, acabou comigo. Tudo isso, mulheres, para dizer para vocês que nós somos esses bichos esquisitos, carentes, que precisam do reconhecimento. A gente busca isso frequentemente. Homens precisam do reconhecimento da sua esposa e dos seus filhos. Somos meninos em busca de reconhecimento. O grande problema é que nesse mundo atual, em que a mulher tem ocupado o papel de provedora e de autossuficiência, o que não é errado, faz parte, é assim mesmo. Para fechar a conta, muitas mulheres têm que trabalhar, está valendo, não tem problema nenhum. O problema é a mulher deixar de perceber isso. A mulher deixar de se colocar como auxiliadora, como a gente disse aqui, como aquela que reconhece e respeita o esforço do marido. Aí é fight na hora. Aí a treta se instala na hora. Porque nós precisamos de mulheres que nos façam sentir super-homens. Homens de ferro. Hulk, se for o caso. Essa é a nossa necessidade, admiração e respeito. Cabe aqui a gente pensar que esse respeito não é subserviência absoluta. Vamos esclarecer um pouquinho isso. Isso não quer dizer que a obediência, ou melhor dizendo, troque a obediência por respeito. Esse respeito, ele não tem a ver com uma obediência cega e sem limites. Não é isso que quer dizer. A mulher pode, dentro desse respeito, divergir da opinião do seu marido. E, aliás, isso acontece, né? A gente não combina tudo. Você quer ir para lá, ela quer ir para cá. Ela quer ir para lá, você quer ir para cá. E aí o que é que faz? O grande problema é justamente a maneira como muitas mulheres colocam a sua opinião para fora. Às vezes, os problemas no casamento têm mais a ver com o tom que se pronuncia, com a forma que se fala, com a maneira que se coloca, do que com o que se coloca. Sabe de uma coisa? Homem gosta de delimitar seus espaços, né? Essa é a nossa necessidade. E se uma mulher se levanta argumentando alguma coisa de maneira inadequada, o homem enxerga aquilo como uma ameaça à sua própria autoridade. Que ele não está perdendo, não, mas é assim que os homens percebem. Portanto, mulheres, quando falam como mulheres, elas conquistam o coração do homem. Mulher, quando fala cheia de sensibilidade, quando fala tranquilamente, quando se comunica como mulher deve se comunicar, ela conquista o seu espaço. Mas a mulher que fala como homem, que quer bater o pé, e que quer ter a razão na situação, e se levanta para questionar o marido nessa violência de colocação, pouco resultado vai ter. Porque esse é o caminho da briga. Agora, uma coisa importante para a gente falar antes da nossa continuação aqui, é que mulher também deve saber, como nós dissemos semana passada, que a responsabilidade final das decisões em um lar é do homem. E não pense nisso como privilégio, pense nisso como responsabilidade. O homem é, como eu disse semana passada, o que mata no peito e assume. Acontece que matar no peito e assumir parece uma coisa que dá crédito ao homem. Ah, ele que decide, tá vendo? O bonzão, o bacanão. Não, enxergue pelo lado da responsabilidade. Quem é que decide qual a formação do time na hora de jogar? É o técnico, não é? 4-4-2, 3-2-1-8-5-3, todos na linha, nenhum no gol, todos no gol, só um na linha. Vocês viram que eu entendo de futebol pra caramba, né? Isso é o problema de quem? É do técnico. Quando o time perde, quem é que responde pela perda do time? É o técnico. A mulher, portanto, deve saber o seu papel, apoiar a decisão do marido, ok? E caminhar na mesma missão, orando e pedindo que Deus dê graça para aquela situação se resolver. Porque, se não se resolver, a responsabilidade é do marido, mas o prejuízo é da família. É claro que esse tipo de colocação isolada é perigosa,
Por isso eu gostaria de ter tido a oportunidade de falar para homens e mulheres no mesmo dia. Vou dizer mais uma vez, não leve essas considerações, não leve essas coisas em consideração sem levar as demais. Não leve o papel da mulher em consideração sem levar o papel do marido, porque um discurso isolado do outro é muito perigoso. Agora, a grande pergunta é, diante dessa situação colocada aqui, eu agora me dirijo mais exclusivamente a você, mulher, mais diretamente a você, mulher, que tipo de mulher você quer ser? A Bíblia nos apresenta alguns tipos de mulher. Eu vou me focar aqui em duas situações apresentadas pela Bíblia, e elas estão descritas lá em Provérbios 12:4, que diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer nos seus ossos. Portanto, aqui a gente tem dois tipos de mulher. A mulher que é coroa do marido, não é a mais velhinha não, é a coroa da cabeça, tá? E a mulher que é chamada de uma forma muito dura, que não é de câncer nos ossos. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Bom, a primeira coisa para a gente pensar é que quando a gente observa alguns maridos, a gente observa que tipo de mulher que ele tem. Maridos que têm a mulher como coroa, como uma coroa na sua cabeça, são homens geralmente animados, ajustados, são homens geralmente motivados, são homens cristãos que amam a Deus, que são levados a um crescimento também na sua vida espiritual, são homens diferenciados nesse aspecto. Um homem que tem uma mulher como câncer nos ossos, a gente também percebe. Geralmente é um camarada sem confiança, emocionalmente doente, um homem sem perspectiva. E é bom a gente, portanto, pensar qual é o fator que determina essa situação tão diferente. O que é que determina uma mulher para ser chamada de câncer nos ossos? E o que é que determina uma mulher ser chamada de coroa do seu marido? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro caso, câncer nos ossos. O termo usado por Provérbios, por Salomão em Provérbios, pode ser traduzida por briguenta. Algumas versões bíblicas trazem o termo rixosa. Rixosa, é um termo que a gente não usa no português, né? Mas esse tipo de colocação que Provérbios usa para falar dessa mulher. É aquela mulher geralmente rancorosa, contenciosa. É aquela que levanta a voz com facilidade, que gosta de fazer guerra. O ambiente dessa mulher é o ambiente da guerra, não é o ambiente da paz. É a mulher que usa palavras para destruir o marido, para destruir os filhos. É uma mulher que se movimenta para a manipulação da situação toda dentro de casa, usando a sua boca, usando a sua fala, usando os seus argumentos. Um homem, diante de uma mulher que se comporta sem sensibilidade, ele parece que ele está diante de um grande inimigo. O clima que vai se gerando é esse. Não é minha parceira, não é minha amiga, não é minha auxiliar, é a minha competidora. Está querendo tomar meu lugar aqui dentro. E aí, a situação se complica cada vez mais. O pastor Ricardo Agreste, que escreveu o livro Feito para Durar, um dos livros que eu tenho usado aqui nas nossas conversas, ele diz que essa mulher câncer nos ossos, ela age em 3 níveis. O primeiro nível é o nível pessoal. Ela age tratando, ou melhor, atacando o marido de forma sozinha. Ela quer uma reação do marido. Ela quer provocar uma reação no marido, então ela vai sobre ele com essas palavras, com esses argumentos, com essa posição. E o que acontece é que o marido frequentemente não responde bem a isso e entra na toca, como a gente fala. Se isola mais ainda. De tanto que ele ouve, de tanto que ele ouve, de tanto que ele ouve, ele tenta parar de ouvir. E vai se isolando, vai se encolhendo, vai dizendo, tá bom, ok, esse tá bom, esse ok, é que está entrando dentro da toca. Não satisfeita com isso, essa mulher geralmente parte para o nível familiar. De tanto pressionar o marido e não ter resultado, ela vai para a família. E aí ela expõe o marido aos filhos, expõe o marido aos parentes, e cria um jogo, inclusive, para colocar essas pessoas contra ele. Está vendo?
Eu não te disse, é teu pai. Aquelas coisas desse tipo, essa pressão vai acontecendo. E quando isso não resolve, o ambiente se torna maior ainda, é um ambiente público. Amigos, redes sociais, a própria comunidade, não é? Às vezes na intenção de dizer que, na intenção não, disfarçando a coisa, chega lá e fala, eu quero te pedir que ore pela minha família, porque o meu marido, quando vem essa frase, porque o meu marido, já começa a abrir as particularidades da família, as particularidades da vida do marido e da sua própria vida, e aí a coisa vai se encaminhando por um caminho de confrontação que acaba com o homem. E você há de convir comigo que uma mulher que se comporta assim, ela está acuando o marido. Você já ouviu falar da sinuca de bico? Já jogou sinuca? Aquela mesa quadrada, sabe? Retangular assim, tem as bolinhas, buraquinho. Lembra, irmão? Ok? Ok. Pensei que vocês não soubessem o que é sinuca. Só esclarecendo. Aí tem uma jogada que ela é muito difícil, porque a bola, fica na quina da caçapa, e para você tirar ela dali é muito complicado. A gente chama isso de sinuca de bico. E quando algumas situações desse tipo acontecem, a gente usa esse exemplo. O homem fica numa sinuca de bico, ele não tem para onde ir. Por quê? Pensa comigo. Se ele tem uma mulher que lhe agride, uma mulher que lhe desvaloriza, ele não pode reagir contra ela. E não pode mesmo. Porque homem que bate mulher vai sofrer as consequências da Maria da Penha, e está certo. Jamais isso é concebível. E ele fica, não posso. Por outro lado, ele tem a pressão dos familiares, da sociedade, dos amigos, do pessoal da igreja, que fica dizendo para ele, você não vai fazer nada. Então o cara fica assim, sem saber para onde ir. E isso vai destruindo a vida dos maridos. Olha o que a Bíblia diz a respeito do sofrimento masculino diante de uma mulher que se posiciona assim. Provérbios 21:9. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. 25:24 repete a mesma frase. E em Provérbios 27:15 diz, a esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Por quê? Porque quando isso acontece, os homens se tornam passivos, os homens se tornam acuados e sem saber o que fazer, não tem para onde ir. Mas a Bíblia vai complicando mais a coisa ainda. E vai traçando uma ideia mais profunda ainda sobre esse tipo de mulher. Diz que a coisa é pior ainda. Provérbios 19:13. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Porque ela vai afetando tudo. É uma gotinha, depois outra, e a poça vai aumentando, e vai molhando, e vai contaminando os filhos, e vai contaminando quem está do lado, e vai irritando a situação, e vai complicando a situação, vai tirando a autoridade do marido dentro de casa. É um estresse. Mas a Bíblia diz que pode ser pior ainda, que é pior ainda. Provérbios 21:19. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Vou ler de novo. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Usa as suas emoções e o seu mau humor para influenciar todo mundo que está ao seu redor. E você há de convir comigo, quem é que quer ficar do lado de uma pessoa assim, hein? Às vezes, ao conviver com uma pessoa mal-humorada, você começa a dizer tudo bem para tudo, só para não lidar com o mau humor da pessoa. Você vai concordando com tudo, só para não ter o desgaste, o estresse de ter que lidar com aquele mau humor que é desgracento, que acaba com a família, que contamina a casa, que contamina os filhos e que faz um forrobodó em tudo isso. Então a mulher vai contaminando a casa e vai manipulando as pessoas pelo mau humor. É disso que a Bíblia está falando. E eu vou dizer para você uma coisa, que mesmo
maridos desafiados a amar as suas esposas, como nós que estamos aqui fomos desafiados semana passada. Ame a tua esposa, ame a tua esposa, ame a tua esposa. Você há de concordar comigo que é muito difícil fazer isso com alguém que não se comporta e que não é a mulher que deveria ser. Portanto, reafirmo mais uma vez. Esses valores se encaixam quando os dois procuram ser o que devem ser dentro de uma relação. Quando o marido ama a esposa, fica mais fácil para a esposa respeitar o marido. Quando a mulher respeita o marido, fica mais fácil para o marido amar a sua esposa. Mas, vamos correr, temos a segunda coisa para falar, né? A mulher que é coroa do marido. O que é que diz em Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Provérbios 14:4, aliás, 12:4. A mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Bom, o que uma coroa representa, gente? Uma coroa, ela representa, sabe o quê? A autoridade. Você já deve ter assistido Game of Thrones, Vikings, essas histórias medievais lá do rei, ou mesmo a história da família real, da coroa britânica, né, da Inglaterra. O que é que acontece? O fulano lá, ele só é rei de verdade quando ele recebe a coroa na cabeça dele. O rei mais velho morre, aí tem o dia da coroação, não é? Aí para tudo, faz uma grande festa, aí vem, quando lá o responsável coloca a coroa na cabeça dele, pronto, agora ele manda. Antes ele era um rei, nem tão rei assim, agora ele é o rei de verdade. Portanto, a autoridade de um rei é expressa na sua coroa. Mulheres sábias, elas fazem isso. Elas proporcionam autoridade ao seu marido para que ele seja quem ele deve ser. Homens são realizados na sua capacidade plena de serem homens como devem ser, através da sabedoria da mulher. Por isso eu disse para você no começo, um homem não pode ser quem ele é plenamente sem uma mulher do seu lado. As mulheres não são necessárias, as mulheres sábias fazem esse trabalho. Para que o homem tenha e exerça a sua autoridade plenamente. Lá em Provérbios 31, tem um roteiro muito bacana, uma agenda para a mulher se tornar uma mulher coroa do marido. E é rápido, mas eu preciso compartilhar isso com você, que é muito especial. Mulheres, prestem atenção nisso. Provérbios 31:10. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Salomão começa já dizendo que a mulher sábia é muito preciosa. E ele sabe muito bem o que escreveu, porque ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ou vice-versa, não lembro bem agora. Mas ele deve ter olhado aquele monte, aquela mulherada, e falado, aquela ali é legal, aquela ali é sábia, as outras. Então, ele deve ter percebido isso pela quantidade de mulheres que ele tinha perto deles. Ou seja, uma mulher sábia é preciosa. Aí a dica para você que ainda não é casado, né, irmão? O que é que você está querendo? A bonitona, a bacanona ou a sábia? Vai atrás da sábia que você vai se dar melhor, tá bom? Quais os efeitos das palavras e atitudes dessa mulher coroa na vida do marido e dos filhos? Provérbios 31:12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. É alguém que ao lado do marido acrescenta, é alguém que ajuda, é alguém que faz bem. Quais as consequências dessa atitude da mulher coroa da vida, sendo sábia junto ao seu marido? Provérbios 31:23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Olha que legal. A mulher coroa do marido gera nele uma autoridade natural que é reconhecida pelos filhos, que é reconhecida pela sociedade. Está escrito aqui, ó, ele é respeitado na porta da cidade, ele é bem visto, ele é um homem respeitado, do lado dele tem uma mulher sábia, que o empurra para ser um homem como ele deve ser, ele se torna, portanto, um homem de respeito, e o contrário é o mesmo.
Onde ela encontra essa fonte de sabedoria? Onde essa mulher sábia, coroa do marido, encontra a fonte de sabedoria? Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A beleza é passageira e enganosa. A formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Cabe aqui uma pergunta para você, mulher. O que é que você vai fazer com essa conversa? Vai ser uma daquelas que a gente, e aí eu englobo a todos nós, que a gente ouve, e tudo bem? Ou vai ser uma daquelas que a gente se preocupa, que você se preocupa em que ela de alguma maneira se traduza no teu comportamento, na tua relação com o teu marido. E essa não é a responsabilidade que eu tenho, essa é a tua responsabilidade. O que é que você vai fazer com essas informações bíblicas, da sabedoria bíblica, na tua relação? Qual a recompensa dessa mulher? Provérbios 31:28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Isso é um bom elogio para se ouvir, hein, mulheres? E ele é fruto do comportamento dessa mulher que ama a Deus, abraça os valores do Evangelho na sua caminhada e se comporta assim. Portanto, mulheres, está diante de você um grande desafio. E antes de terminar a minha conversa, quero dar alguns conselhos aos homens. E depois mais alguns conselhozinhos para as mulheres. Quero dizer para você, homem, seja respeitável. Seja você o homem que você deve ser, para que a tua mulher te respeite. Quem não é respeitável, dificilmente vai ter ao seu lado uma mulher que o respeita. Torne as coisas mais fáceis. Seja um homem que você deve ser. Segunda coisa, levante-se para corrigir os erros do seu passado. Receba o perdão de Deus e coloque-se como homem do lar. Algumas vezes na vida da gente, a gente tem que tomar atitudes drásticas. E esse é o tipo de conversa que a gente tem aqui, que eu acho que é uma boa conversa para dar uma sacudida na vida da gente. Sacudir a roseira. Sacudir as coisas para a gente pensar realmente em quem a gente é, como a gente tem vivido o Evangelho, como a gente tem se relacionado com as pessoas, como eu tenho me relacionado com a minha mulher, com os meus filhos. Estou falando com você, homem, agora. Dá uma sacudida na roseira e avalia a tua vida. E se você se identificar em falta, corre lá. Pede perdão a Deus. Você não está sozinho. A gente está aqui para te ajudar e para a gente ser ajudado, um ajudando o outro. E vamos embora, toca o barco. Agora, para você, mulher, digo o seguinte, na mesma vibe do que eu disse para os solteiros agora há pouco, digo para as mulheres solteiras, procurem homens respeitáveis. Fundamental. Você que está procurando um namorado, marido, procure um homem que proporcione a você ser assim. Porque não é fácil ser assim com um homem que não é respeitável. Por isso, a gente pega essa ideia toda e coloca sobre a tua escolha. Escolha um homem que te proporcione ser uma mulher assim. Não se engane, porque muito do que você às vezes imagina que vai acontecer de mudança na vida de alguém com quem você tem se relacionado hoje, talvez não aconteça. E a gente às vezes lida com situações assim, de casamentos que não se completam, não se resolvem, porque desde o começo as coisas vinham bagunçadas, mas se insistiu numa relação que não pode ser corrigida. Portanto, cabe aqui um olhar mais crítico nesse sentido. Mulheres casadas, repense a sua postura. Perceba essa conversa de uma forma madura e perceba essa conversa de uma forma cristã. E se caso for necessário, como eu disse,
também aos homens semana passada, pedir perdão não arranca pedaço de ninguém. Muito pelo contrário, proporciona um ambiente onde Deus pode trabalhar e transformar as vidas. E essa é a ideia das nossas conversas aqui. Proporcionar entendimento bíblico para que nós, como família, possamos nos corrigir em eventuais distorções da nossa relação. E que Deus nos ajude em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar comigo de pé, para que nós oremos. Já que a gente falou de mulher e falou de marido, falou de marido e falou de mulher, quero pedir aos maridos e mulheres que fiquem mais pertinhos aí para um momento de oração juntos, e que possam conversar mais sobre isso e deixar isso ocupar espaço na mente e no coração de vocês nos próximos dias. E que Deus nos ajude como comunidade a vivermos uma transformação também nas nossas relações. Nosso Deus e nosso Pai, um grande desafio falar sobre essas coisas aqui. Porque eu sei também das minhas falhas como marido, sei também das minhas limitações como homem da casa, sei também dos grandes desafios que eu tenho para ser o marido que eu tenho que ser, para ser o pai que eu tenho que ser. E sei que também lutamos juntos por isso lá em casa, para que cada um ocupe o seu lugar devido na nossa relação. Oro agora pelas minhas irmãs, oro agora pelas mulheres que estão aqui. Peço ao Senhor que esta conversa tenha desdobramentos emocionais profundos, de contestação e de confrontação a posturas descritas aqui. Descritas não por mim somente, mas baseadas naquilo que o texto bíblico nos diz, que a mulher, que ela se comporta como câncer nos ossos, é insustentável uma relação com uma mulher desse jeito. Portanto, Senhor, caso nós tenhamos no nosso meio mulheres que se identificaram com essa condição, trata o coração das minhas irmãs, trata o passado, trata o coração machucado. Talvez essa reação seja fruto de relações mal realizadas no passado, distratos que aconteceram na sua própria formação pessoal, com o seu pai, com a sua mãe. Eu te peço, Jesus, o Senhor que nos faz novas criaturas, cuida do coração das minhas irmãs. Apaga toda mágoa, apaga toda dor, mesmo aquelas que foram causadas pelos seus cônjuges, que gritaram, que agrediram, que ofenderam. Que haja um momento de conserto, de restauração, de recuperação da relação. E a tua obra profunda aconteça na vida de cada uma das minhas irmãs. Leva embora, Senhor, as mágoas e traz um novo momento para os casamentos. Provoca nos casais conversa, diálogo. Provoca, Senhor, acerto. Provoca ajuste. Mas o ajuste que não é só para as aparências dizerem que aconteceu. O ajuste que não é fake, já que a gente vive num mundo tão fake, tão mentiroso, de fotos tão bonitas no Facebook, no Instagram, mas de casos de violência dentro de casa. De fotos e vídeos tão lindos nas mídias sociais, mas de traição dentro de casa. De agressão, de violência, de falta de amor. Faz isso acontecer de forma real nas casas. Que haja consternação, que haja transformação diante das realidades bíblicas do que a gente ouviu aqui. E faz a tua obra, obra que eu não posso fazer, obra que eu não consigo fazer, mas que teu Espírito faz. E que nós, homens, sejamos aqueles que devamos ser. Homens que amam as suas esposas. E que as esposas aqui sejam aquelas que respeitam o marido. E que assim tenhamos famílias maduras e cristãs dentro da comunidade. Não só na prática religiosa, mas na verdade da convivência diária. Nos ajuda, é a nossa oração. Dá-nos uma boa semana e leva-nos em paz, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 1 minuto.
Eu me coloco à disposição de qualquer um que quiser conversar comigo. Eu não sou um pastor distante da comunidade. Se você quer falar comigo, é só me procurar. Acabou a reunião, eu estou aqui. Quero pedir até para o Juan achar meu telefone e colocar no telão, como a gente já fez algumas vezes. Caso de uma conversa, de um aconselhamento, de uma divisão, de crise, a gente está aqui para andar junto. Boa semana, Deus te abençoe. Vá na paz, irmão. Valeu.